Meus amados, poder sentar. Nós vamos estar estudando a lição número 5. Mas antes, observamos a capa dessa lição. O Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth, Esther para a nossa geração. E hoje estaremos concluindo o livro de Ruth, um livro de 4 capítulos, 85 versículos, mas de uma riqueza muito grande. Uma pequena história dentro de uma história maior, que foi o período dos juízes. E aparece a história desta mulher. Nós vimos aqui nesta lição, finalizando o casamento de Ruth e Boaz. Esta instituição que foi criada por Deus e que vem sendo tão banalizada nos nossos dias. Casamento estão querendo se tornar banal. Aquilo que Deus criou sagrado. Mas sabemos que, como diz a lição, Deus governa o mundo. E quem hoje tenta banalizar, terá uma prestação de conta com Deus. E aqui a remissão da família. Interessante que essa palavra aqui, remissão, ele está com C cedilha, né? E quando nós olhamos para a remissão, nosso pecado, ela está com 2 S. Mas essa remissão aqui tem um sentido de resgatar, de quitar e de liberar uma pena ou divino, de dívida. Então, é nesse sentido que aqui o resgate da família de Elimeleque, para dar continuidade, para fazer parte da genealogia do Senhor Jesus. Esse texto áureo, vemos aqui que Boaz chama essa mulher de mulher virtuosa. Antes do rei Lamuel escrever Provérbio capítulo 31, quando fala ali, versículo 10 a seguir, até o 30, sobre uma mulher virtuosa, já havia Boaz visto que Ruth, não só ele, mas todo o povo, que Ruth era uma mulher virtuosa. Essas virtudes de diligência, de caráter, de amor, já havia na vida dessa mulher. Ela já demonstrava essas virtudes. O cuidado que ela teve com a sua sogra, uma mulher diligente, foi observado não só por Boaz, mas por todo o povo lá de Belém Efrata. Isso, uma mulher virtuosa tem um valor incalculável, realmente. Uma mulher virtuosa não tem como calcular o valor dela. E aqui diz, por seu caráter e sua disposição de servir a Deus e à família. Quando o homem ele tem uma mulher com essas virtudes, cuide bem dela, zele dela, porque são valores que não tem preço. E a mulher que tem esse cuidado de cuidar das coisas de Deus e da família e das coisas de Deus. Porque haver estão tão preocupados em cuidar das coisas de Deus que esquece a família, né? Larga a menina aí, não, eu estou fazendo a obra.
e aí não está cumprindo o que diz a Bíblia. A Bíblia diz que é cuidar das coisas de Deus, mas da família. E outra, tem tanta preocupação da família, mas não quer cuidar das coisas de Deus, né? E vimos que essa observação ela é muito importante para a vida de uma companheira. Nessa lição também, nós vamos ver que a história de Ruth e Boaz, esse casamento, ele é um tipo de Cristo e a igreja. Um tipo de Cristo e da igreja. E nós vamos ver no decorrer da lição porque representa a Ruth a igreja e Boaz a Cristo. Introdução. Observamos aqui na introdução como que foi que começou essa história, né? O livro de Ruth, ele começa com fome e morte. Havia escassez em Belém, a casa do pão estava faltando pão, e eles foram aventurar em Moabe em busca do sustento, do cuidado da família. E lá houve 3 mortes. O marido de Noemi e de Ruth e de Orfa vieram a óbito. Então ele começou com morte, mas termina com 2 celebrações. Primeiro, o casamento de Boaz e Ruth e o nascimento de Obed, avô de Davi. Então, Deus que está no controle da história, do mundo, ele faz isso. E aqui nós vemos mais uma vez que o importante não é o começo, como diz Eclesiastes, é o fim dela. Pode até começar mal, mas o importante é terminar bem. E aqui uma história drástica, a princípio, quem olhava nossa situação não via saída. Até porque para as mulheres viúvas naquele tempo não havia benefício, não havia um amparo. E essa mulher estava nessa situação. Mas, como Deus está no controle, houve a providência divina para que mudasse essa história. Nosso Deus é poderoso para reverter tragédias em bênçãos. Além de um redentor humano, a história nos apresenta parte da genealogia de Jesus Cristo, nosso redentor divino e humano. Primeiro ponto, fala o compromisso de Boaz com Ruth. Nós observamos que o livro, capítulo 1 de Ruth, é a decisão dela. Foi quando ela decidiu seguir Noemi, servir o Deus de Noemi e não abandonar ela. Foi uma decisão. A decisão foi dela, não foi forçada. Ela, até então, a sua sogra queria que ela ficasse porque não tinha mais filho para dar para ela. E ela continuou a vida dela, mas ela a decidiu. A Bíblia ela fala que as decisões elas são nossas. Observe quando nós olhamos para Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, diz: eis que proponho a ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Aí diz: escolhe a vida para que viva. Tem uma decisão. E Ruth decidiu seguir Noemi, cuidar dela. Decidiu servir o Deus de Noemi. Então o capítulo 2, o capítulo 1 foi a decisão. Quando nós vemos o capítulo 2, é onde ela vai cuidar dela. Ela toma a iniciativa de ir em busca de víveres para cuidar da sua sogra. Foi iniciativa dela, não foi Noemi que mandou ela ir colher, respigar, rebuscar nas lavouras. Ela não, foi uma decisão dela. E nós observamos que nessa decisão dela de ir buscar víveres, ela foi direcionada por Deus. Porque aonde que Deus levou? Quantos naquele tempo estavam colhendo?
Quantos produtores não tinha naquela época? Mas ela escolheu ir para aquele lugar. Quando chega lá, era o campo de Boaz. E ela lá foi notada pelo seu trabalho e pela sua dedicação em cuidar da sogra. Quando ela teve o primeiro encontro com Boaz, que procuraram para ele, quem é? Disse, não, é a Moabita, que veio com Noemi. Aí ele, sabendo quem era Noemi, que conheceram, os esposos eram parentes, ele passou agora a proteger ela. Ela já passou a ter uma colheita maior, ela passou a ter o cuidado, a alimentação, e tudo isso estava sendo observado. Nada passou despercebido dentro dessa observação. Por quê? Ela estava no lugar da bênção. Ela estava no lugar da bênção. É que diz, a colheita da cevada e do trigo havia terminado. Ruth permanecia servindo a Noemi e obedecendo em tudo. Passou o período. Primeiro a colheita da cevada, depois a colheita do trigo. E agora havia passado esse período e ela permanecia ali em obediência a Noemi. Ela tinha trabalhado para cuidar, tinha passado a colheita, agora ela continuava obedecendo. Ela poderia ter tomado o rumo da vida dela, mas ela disse, não, tudo quanto me disserem farei. Ela estava sob a orientação dela. Ela submeteu à direção dela. Ela viu que Noemi era um canal de bênção para ela. Ela permaneceu cuidando dela, mas sem querer tomar iniciativa da vida, de buscar, não, minha senhora, agora eu cuidei da senhora, agora eu vou cuidar da minha vida. Ela está nova, ela precisa casar, ela precisa dar rumo na vida dela. Não, ela continuou sob os cuidados de Noemi. E hoje é difícil alguém se submeter tanto assim como vimos aqui Ruth. E ela teve oportunidade, mas não se aventurou para lugar nenhum. Ela se tornou dependente de Noemi e não independente. Aqui, ela não foi em busca de aventura, não. E também ela não enveredou por esse caminho terrível que hoje, dessa falsa liberdade que a pregou, que são pregadas por aí, que é a ideologia feminista, da mulher, o apoderamento da mulher, e tem lugar que ela quer ter os mesmos direitos, regalias, do que os homens. Claro que oportunidade para todos, mas nesse sentido de domínio, de comando, é o que estão pregando hoje. Tenho a liberdade, não dependo de ninguém, ninguém me domina, ninguém me orienta, sou livre. Essa é a pregação da sociedade de hoje, sem Deus, esquecendo os princípios de que existe a mulher feminina, não feminista. Feminina é uma coisa, feminista é outra. E esse conceito vem crescendo muito nos nossos dias. A independência. Muitas hoje não querem nem saber de ter um compromisso conjugal. E quando tem, é totalmente, como diz assim, os casamentos hoje, estou falando aberto, né? E esse é um perigo, foge dos princípios de Deus. É como a liberdade de cada um. Ninguém manda em ninguém, ninguém obedece a ninguém. Ninguém honra ninguém. Essa é a cultura de hoje. Mas aqui estamos falando de princípios, de submissão, não submissão cega, mas submissão sendo valorizada, que é os princípios de Deus. A sua lealdade e sujeição fortaleceram, agora que o desejo de Noemi. O que Noemi agora? De ver ela casada. Observe que a primeira iniciativa foi dela de cuidar de Noemi.
Agora Noemi toma a iniciativa de vê-la casada. Ela agora toma a iniciativa, não como assim uma recompensa, mas um reconhecimento de que uma mulher daquela, ela não poderia ficar sem um esposo. Uma mulher daquela era para ser amada, era para ser valorizada. Ela não poderia levar uma vida sozinha. Noemi conhecia muito bem, mas tudo tem o tempo determinado. Ela esperou. Essa submissão dela chamou a atenção de Noemi. E agora ela queria ver ela casada. E ter um novo lar. E, claro que quem casa é para ter um lar feliz. Um lar feliz, ele é constituído. Ninguém casa e já encontra um lar feliz. Não. A felicidade, ela é constituída. E a felicidade, ela é mútua. Que havia pessoas que diziam, eu vou casar para me ser feliz. Muito bonito, né, essa frase? Mas não é assim, não. A pessoa vai casar para fazer outro feliz. E quando a pessoa casa para fazer outro feliz, e o outro vai fazer a mesma coisa, isso torna uma felicidade mútua. Os dois são felizes. Porque um fazendo o outro feliz. E é isso que Noemi queria para a vida de Ruth. O casamento, como diz aqui, é uma instituição divina fundamental para a solidez da família, da igreja e de toda a sociedade. E aqui nesses versículos, 18 diz que é bom que o homem não esteja só, Eclesiastes diz que é melhor dois do que um, que se um cair o outro levanta, se um aquenta o outro, se os dois trabalharem tem mais resultado, ganha mais, não aumenta mais o cachê, os dois trabalhando. E quando diz que se o cordão de ter dobra, é difícil mais quebrar. Mas não era só dois. Aqui está dizendo que num casamento é preciso o Senhor estar presente no casamento, que é a terceira dobra. As duas dobras, o casal. E a terceira é Deus. Então, um cai, outro levanta, um aquenta o outro, se os dois trabalham, ganha mais, e cordão de três dobras é mais difícil de quebrar. E quando nós olhamos lá para Hebreus, diz que o leito tem que ser sem mácula, ser puro. Isso fala da pureza de uma vida de um casal. Tá? A bênção de Ruth estava chegando a ela, chegando e permanecia no lugar certo. Lugar de quê? Da obediência. Lugar da humildade. Lugar de esperar o tempo de Deus. É este lugar que ela estava. Aí vem agora a iniciativa de Noemi. Noemi é experiente. Eu fico assim admirando, eu estava lendo esse texto, a sabedoria dessa mulher. A sabedoria dela. Ela não estava impondo. Ela não tentou atrapalhar a vida das suas noras. Mas quando ela viu o amor de Ruth para com ela, ela disse, agora eu preciso ter uma iniciativa para o casamento dela. Ela orientou, né? Então. Conselho. As mulheres assim mais diferentes daí o que diz lá em Tito, né? Tito capítulo 2, diz que as mais velhas têm que orientar a mais nova aprender com a mais velha, né? Isso ajudou, que ela teve a iniciativa, né? E Ruth também, né? Ruth obedeceu, porque Ruth, ela tem um bom caráter e tem uma boa fama, né? Bom caráter e boa fama. Isso ela espalha o caráter dela. Muito bem. E quando ela toma agora a iniciativa, precisamos saber como que funcionava esse processo aqui. A iniciativa de Noemi trouxe quando? Quando terminava a colheita, tanto do trigo como da cevada, era o momento de separar os grãos da palha, né? Que ele joeirar, né, que eles falavam, que é mesmo que peneirar. E ele agora vai fazer esse processo. Os grãos eram os cachos, era colocado para secar. Depois da seca, eles eram juntados num lugar plano, bem compactado,
Então, em cima de uma pedra bem preparada, bem lapidada, espalhava ali os grãos. Vamos ver o que diz lá em Mateus, vê que é Mateus 3:12. O que diz Mateus 3:12? Acho que é Mateus 3:2 fala desse processo aí, aplicando 3:12 de Mateus. Tomando em a palha, limpará a sua eira, recolherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha. Pois é, Jesus fez essa aplicação de um processo que era feito com trigo, né? Que ele era colocado, se ele era trilhado por junta de bois, com pesos, ficava passando em cima de todo aquele trigo, para ir separando o trigo da palha. Ali ele era feito desse processo, com a junta com os bois, e era feito, por isso que quando o boi estiver trilhando, não há mais da saída, né? Que tinha que comer daquilo que estava sendo feito. A outra maneira era colocava o trigo, espalhava em lugar, pegava uma vara, olhava se ela era bem linheira, que ela não podia ter curva, e ela não podia ter nós. E ali aquela vara bem linheira, ela batia sobre o trigo, para não quebrar os grãos. Tinha que ser bem linheirinho. Ali é exatamente a palavra de Deus, com uma vara, que ela bate sobre o trigo que é nós, para tirar a palha, né? Tirar tudo aquilo que não agrada ao Senhor. É feito dessa maneira. A palavra de Deus também era como se, ela lá no Salmo 23, que a vara, o cajado consola. A vara é exatamente para bater, para tirar as impurezas. Então ele usava aquela vara, batia, agora ele pegava um tipo de um forcado, era uma de madeira de 5 dentes, jogava aquela trigo para cima, e o vento separava. Agora lá no Maranhãozinho pegava 2 coisas, né? Jogava ali e saía rodeando assim, né? Para tirar a palha do arroz, né? Do feijão, no quibane, né? Soprando. O Cirino conhece esse projeto, conhece, irmão Cirino? Então, era feito dessa maneira. Então chegou o momento de Boaz fazer isso. Ele separar. Naquele tempo já tinha ladrão, certo? Saqueadores, principalmente no período do juiz, havia muitos saqueadores. Havia bandido há muito tempo, sempre ouvi. No dia de Jó já tinha, né? Então, e ele agora tinha que proteger ali a sua colheita, dormindo lá no local. Hoje não, a pessoa contrata um guarda, né? Vai lá proteger, cama de segurança. Mas naquele tempo não tinha isso. Então ele tinha que fazer esse processo. Quando chegou esse processo, como Noemi, na sua experiência, e de saber o dia certo, ela disse, você vai, quando ele trabalhar, que ele chegar, ele vai ficar cansado, ele vai ter que deitar para descansar, você vai lá e deita aos pés. O que ela mandou ela fazer primeiro? Primeiro, vamos ver aqui, que Ruth, ela mandou ela que ela se lavasse, perfumar e vestir. Aqui onde é Ruth como uma figura da igreja. A igreja, ela foi lavada pela regeneração. Se nós olharmos Tito, capítulo 3, versículo 5, vai falar sobre isso. Nós fomos lavados pela palavra, pela regeneração. E quando se fala ungir o perfume, está falando da unção do Espírito Santo que ela tem sobre nós. Esse é o Espírito Santo sobre nós. Aonde, quando o Espírito Santo está sobre nós, nós vamos exalar o bom perfume de Cristo. Jesus veio, disse que ele foi ungido, né, para pregoar o Evangelho. Nós também temos essa unção nas nossas vidas. E as vestes? Quando nós olhamos para Efésios capítulo 4, versículo 22 e 24, vai dizer que nós trocamos as vestes velhas, sujas do pecado, e vestimos as novas vestes. Fomos despidos do velho homem e revestidos do novo homem. Essas novas vestes. E ela diz que, outra coisa que eu aprendi também, que ela desceu.
O descer fala da humildade. Se nós não nos humilharmos, não descer, nunca iremos alcançar a salvação. Por que tem muitas pessoas que não alcançou a salvação? Porque ele não desce, né? Ele não desceu. E é preciso descer, reconhecer que o Senhor só Ele pode salvar. É nos humilhar diante do Senhor. E ela disse agora permanecer, né? Permanecer. O permanecer aqui, ela tem um sentido de permanecer onde? Nos pés de Cristo. Olha onde ela foi. Os pés de Boaz, uma figura do Senhor Jesus Cristo, a quem nós devemos estar ao pé dele. Devemos estar aos pés de Cristo. Queremos vitória, queremos ser vencedores, queremos as bênçãos do Senhor. O segredo é nós estarmos aos pés de Cristo. Quando ela fez isso, segundo a orientação, ela aqui, orientada, disse que ele era o remidor, que ele estendesse a capa. O estender aqui a capa era um sinônimo de proteção, de abraçar. Nós vimos isso lá em Ezequiel, capítulo 16, e versículo 8, quando estender a capa, estava falando do Senhor proteger a nação de Israel. Era como um símbolo do casamento de Deus com Israel, que também era uma figura de um casamento, quando nós olhamos lá para Oséias, né? Era esse símbolo. Então, quando entendeu isso, era como se fosse uma metáfora, usada aqui para representando o compromisso de Deus com Israel. Então era a mesma situação de Noemi, de Ruth, sabia que Boaz, ele era o único remedor que podia proteger. E ela permaneceu ali. Agora aqui é onde entra um ponto interessante dessa lição, que é respeitando o processo. Respeitando o processo. Nós observamos aqui que dentro desse, nós falamos aqui do processo, a forma que ela se atraviou para encontrar com ele, e aqui o comentador diz o seguinte: assim como não incluiu a ternura, a santidade não despreza a beleza, desde que com simplicidade, impureza e moderação. Isso aqui fala do cuidado da mulher. A mulher precisa, ontem à noite eu falava aqui que é um obreiro, ele é conhecido como a esposa dele anda. Como é que ele cuida da esposa dele? Que às vezes ele anda tão alinhado, tão impecável, e a mulher às vezes anda maltrapilha. Né? Ele cuida só dele, não cuida da esposa. O cuidado da mulher não vai tirar a pureza dela, a santidade dela, não. Não, eu não vou cuidar porque ela é santa, eu uso o bom perfume de Cristo. Não, um boticário é muito bom também a mulher usar, né? Andar perfumada. Quem é um marido que não quer chegar em casa e encontrar a mulher bem arrumada, perfumada? Todo marido se deseja. Porque se ele não cuidar da mulher dele, ele vai achar as outras bonitas. E aí tá errado. Então ele tem que zelar da esposa dele. E quem cuida, quem dá a condição para isso é a mulher. A mulher vai pedir dinheiro para o homem, diz: para que tu quer dinheiro? Essa pergunta nunca pode ser feita, né? Ela está sabendo, ela não vai esbanjar. Ela está sabendo que precisa, mulher precisa cuidar. Nós tem, homem quer, mão fechada. Toda vez que vai pedir dinheiro, procura para que é. Não, que pergunta sem sentido é essa? É um mal, amor. É normal, né? Tem que, até o marido não é o provedor, não é ele que cuida. E ele vai lá saber comprar o que a mulher está precisando. É melhor dar o dinheiro para ela, ela vai comprar. Acho que é melhor dar o dinheiro do carro, não. Quando eu casei, eu falei com a minha esposa, falei o seguinte: eu posso andar mal arrumada, você. Também pensei dessa maneira. Os dois não é só uma só carne. Não é dois, é verdade? A Bíblia não diz? Os dois estão numa só carne. Aí nós só somos, a nossa sociedade é só lá na vida aí. Tem que controlar, porque o limite do cartão de crédito é mais alto do que a pessoa pode pagar. Mas a mulher sabe quanto o marido ganha. ou tem marido que a mulher não sabe quanto ele ganha. Tem que haver. O que o marido deve? A mulher precisa saber. Se ele morrer, como é que ela vai ficar?
Então a mulher precisa, os dois precisam saber. Os filhos precisam saber, porque às vezes o filho está pedindo uma coisa e o pai não está podendo, porque ele está na situação. Senta no pé da mesa, conversa, seja franco. Meu filho, nós estamos passando um momento difícil agora, mas nós que Deus abrir as portas, nós vamos realizar isso aqui. Vamos orar ao Senhor. Hã? É melhor dar dinheiro que cartão. Para mim, estou perdido, me levou dois para perder. Não, mas mulher moderada sabe. Rapaz. Olha o que diz o texto áureo aqui, né? Mulher virtuosa, ela não vai gastar mais do que deve, né? Ela vai saber administrar para o bem da família. Então, não, tá atrapalhado. Né? Vai pensar que não, aí vai tirar o sono, vai tirar tudo, né? E quando ela deita aos pés, ele acorda. Quando ela acorda, coloca a mulher nos pés. Imagina, num lugar isolado, lá na eira, ele acorda com a mulher nos pés. Ele acordou assustado. Quem és tu? Aí ela responde, conforme a orientação de Noemi, Ruth se identifica, lembra ela, se Ruth a tua serva. Aí ela diz para ele, vamos ver o que diz, vamos voltar aqui o versículo, na leitura que nós fizemos, o versículo 9. E diz, quem és tu? E ela diz, sou Ruth, tua serva, estende, pois, a tua aba sobre a tua serva, porque tu és o remidor. Conforme a orientação, ela falou isso. E aí ele vai dizer o seguinte, aí Boaz realmente estendeu. Ele, que aqui me lembrei do estendeu de um rei quando tinha que estender o cetro, né? Se ele não estendesse, aí alguém entrasse naquele lugar a hora errada, era fulminado, né? Não me lembro, nós vamos ver daqui no dia no livro de Esther, que o rei Assuero, ele estendeu o cetro para receber ela, que ela entrou no lugar na hora imprópria, sem ser convidada. E aqui ele estendeu a aba para ela. Ele aceitou. Só que, como ele diz aqui, ele era de fato um parente remidor. Mas havia outro mais chegado, que tinha prioridade na remissão. Essa lei aqui do Levirato, Levi, né? Goel, que era o remidor, e o Levi, da Levirato, era duas leis que eles eram observadas lá naquele tempo, era a cultura da época. Isso foi que Boaz disse. Ela permaneceu ali aos pés dele. Eu imagino que ele não dormiu mais depois daquela hora ali, não. Até chegar o momento antes do dia clarear direito, ele colocou 6 medidas de cevada e deu para ela levar. Ela não voltou vazia. Aqui não era algo impuro, amado. Era um momento respeitoso. O que é que realmente tem que ser na vida de um casal que vão casar, como aqui todos aqui somos casados, sabemos disso. Ela não foi algo desonroso, não. Ele respeitou ela. Ele disse, vá e eu vou ver com o remidor que tinha prioridade. Eu creio que Boaz aqui para nós, ele já estava admirando ela. Gostou. Ele mesmo chamou ela de mulher virtuosa. Ele disse que aquela atitude dela tinha sido melhor do que a da primeira. Porque ele já tinha visto ela cuidando da sogra. E agora ele veio, ela chamou mais a atenção dele ainda. E ele amanheceu o dia, naquele tempo a cidade toda murada. Só tinha um lugar de sair, que era a entrada do portão. Ele foi para o lugar onde todo mundo reunia. Quando ele viu o remidor, que era o principal, ele foi conversar com ele. Mas antes disso, na entrada disso aí, só complementar aqui esse ponto do respeitando o processo, ele vai dizer o seguinte, havia uma chegada que tinha prioridade da remissão. Era preciso aguardar, respeitando o processo. Ela não era mulher dele ainda. Ele não podia ter vindo com ela. Era um homem de caráter. Exatamente. E ele, como era um homem de caráter,
o homem de caráter, ele não vai estragar a vida dele com aventura. Aproveitou dela, não. Ele espera o tempo de Deus. E ele esperou o tempo do Senhor. Aqui ele diz que ele, respeitando o processo, se não quiser, ele dizia, conversar com o outro, se o outro não quisesse, aí ele iria redimir ela. Se não redimir, viva o Senhor que eu redimirei. Ele deu a palavra de garantia que ela não ia ficar sem remissão. Foi isso que ele queria dizer. Que ela não ia ficar sem remissão. Se o outro lá, que era mais chegado, não quisesse, ele assumiria a remissão. Eu creio que ele deve estar torcendo por do outro não querer, né? Agora observa aqui, o caráter santo de Boaz e Ruth novamente se manifesta. Porque começou lá na colheita, né? Quando ela estava respingando. Ele mandou proteger ela, que ela era respeitada, ela foi honrada lá no trabalho. E aqui ela está mais uma vez honrando. Não quebrar princípios, né? Não perder a plenitude das bênçãos do Senhor. Ele não queria fazer isso. Sem qualquer contato íntimo, ela passou o restante da noite deitada aos pés dele e saiu bem cedo para não ser percebida, para não ter comentário. Discretamente. Não vi alguém saindo da casa de fulano. Não, aqui não teve esse negócio. Ele discretamente saiu. Mesmo estando perto. Eu gostei dessa frase aqui, até citei ela terça-feira. Mesmo estando perto, uma bênção pode ser perdida se não soubermos esperar o tempo certo e respeitar o devido processo. E esse aqui ele abrange todos os sentidos. A vez de um negócio, fala da vida conjugal, do tratamento com os filhos, a vez por uma questão, se nós não, o tempo certo de falar com alguém, um negócio, você precisa esperar o tempo certo, o momento certo de você falar, sim? Muitas pessoas não têm a paciência para guardar o processo, o processo, e acabam precipitando, né? Acabam perdendo aquela oportunidade. E ela ia dizer assim, como essa história é tão bonita, né? Seguiu todo um processo, teve paciência, seguiu a regra, seguiu a lei, né? No final deu tudo certo. Esperar o tempo de Deus, né? Saber esperar o tempo de Deus. A gente vê assim, porque no meio de todo mundo, né? Tem mulheres virtuosas e mulheres não virtuosas. Tem pessoas com paciência, tem pessoas sem paciência. Tem pessoas que se organizam, tem pessoas que não sabem se organizar, não sabem cuidar das suas finanças, né? Então é um meio que a gente assim, tem que ser trabalhado, né, na mente, no coração de cada um. Porque isso a gente vai ver pela nossa frente, né? A gente dá graças a Deus por ter, mas a gente vê no nosso, assim, né, aí fora, a gente vê muito isso, né, que a pessoa acaba indo por outros caminhos, né? Acaba se perdendo na caminhada. Essa questão da mulher não virtuosa, a tendência dela é derrubar a casa, né? É o que diz lá em Provérbios, né? É destruir. E aí não junta nada, porque falta a virtude, né, pastor Pedro? Mas meu pai era muito sistemático com nós, né? Ele quer saber quem é essa moça, falar na casa dela cedo. Não me serve como é que é o comportamento da família, mas ela se cuida das coisas, ela pega no saco. Eu fiz isso. Eu namorava com a Elma, e aí eu cheguei um dia às 7 horas, ela estava de pé trabalhando. Eu digo, um dia eu vou chegar mais cedo. Cheguei às 6:30 da manhã, ela já estava de pé. Digo, essa aqui é diligente. Aí eu digo, agora vou observar como é que ela trata os pais dela. Aí eu vi a maneira que ela tratava os pais, eu digo, essa aqui é minha esposa. Aí alguém diz, pastor, não é crente. E ela era crente. Eu digo, vai dar certo esse negócio. Ela queria casar com alguém, não queria casar com um crente, com medo de ser esposa de obreiro. Olha o destino.
Então, as bênçãos, nós precisamos ter o cuidado de esperar o devido tempo de Deus e o processo, não antecipar, não queimarmos etapa da nossa vida. Segundo ponto, o casamento aqui em si, a conclusão do negócio. Nós já vimos que havia esse obstáculo, o parente mais próximo. Quando, pela manhã, ele vai lá ter com ele, conversa com ele, ele até que aceita realmente o resgate das propriedades, da lei, a resgatar o que era de Elimeleque, ele até aceitou, as propriedades aceitou. Mais próximo. Ele aceitou, primeira, eu imagino que Boaz, rapaz, o negócio vai dar errado para mim, né? O cara já aceitou a primeira proposta. Só que não era só resgatar a propriedade. Precisava resgatar agora a descendência de Elimeleque. Quando vê a proposta, tudo bem, você pode até resgatar a terra, mas tem que casar com a Moabita. Quando falou do casamento, ele pulou fora. Aí ele disse não. Isso Boaz estava com 10 testemunhas, porque era como se fosse quase como um sinédrio lá, um mini sinédrio lá, de testemunha. Ele, quando falou casamento, disse, eu não posso. Dava a entender que ele não queria, ele ia comprometer o que ele já tinha. Ele não aceitou. Quando ele não aceitou, a prova de que ele estava desistindo era tirar o sapato, né? E ele tirou o sapato, era como se fosse aquele velho, né, antigamente, acaba de tirar um fio do bigode, para fechar um negócio, não precisa assinar a promissória. E ele deu ali dentro daquelas testemunhas, e houve uma moção de louvor por parte daquelas testemunhas. Quando ele, no capítulo 4, nós vamos ver, está aqui no versículo 11. Todo estava à porta do ancião e disseram, somos testemunha, versículo 11, né? O Senhor faça esta mulher que entra a tua casa como a Raquel e como Leia, que ambos edificaram a casa de Israel, e arte já valorosamente em Efrata, faz-te nome afamado em Belém. Isso aqui é uma moção. E ela recebeu essa palavra de moção. Aqui, como ele desistiu, todos foram testemunho. Todo homem deve ser preparado para tomar iniciativa na vida. Ele que tomou a iniciativa de resolver nosso tema. Quando ela chegou em casa, bem apreensiva, normalmente disse, minha filha, fique tranquila. Que esse homem, ele não vai sossegar enquanto não resolver esse negócio. E foi quando ele resolveu cedo essa situação. E aqui, como nós estamos falando, todo homem, a iniciativa precisa ser dele. Porque a pessoa fica assim, não, eu espero em Deus, tem a oração e tem a ação. Tem um momento certo, como nós falamos aqui, para não perder a bênção, saber o tempo de Deus. Mas tem que ter uma iniciativa. Tem que ter um começo. Isso aqui fala no cuidado nosso também com a nossa família. Nós precisamos ter esse cuidado com a nossa família. Principalmente quando o assunto for casamento e vida conjugal. A iniciativa de provisão é nossa. É nós que temos que colocar o pão na mesa. Quando não colocamos, o que nós colocamos é o que nós vamos comer. Nós não podemos colocar algo e querer outro. Não, é nós que temos que chegar lá cobrando o que não deve. Porque se não colocamos, como é que nós vamos querer? Então a iniciativa é nossa. A liderança masculina pressupõe atitude, amor responsável e honra a mulher como vaso mais fraco. A mulher não ficou para medir força com ela. Não tem que quando entra pessoa sem Deus, entra para o mundo da agressão física, né? Mas a mulher, ela precisa ser honrada, ser amada. E aí se torna uma só carne. Se torna uma só carne. No momento que eu esteja maltratando ela, é meio que está maltratando a mim mesmo. Né? Se somos uma só carne, né? Seria a autoflagelação. Alguém pega um chicote de osso e ele bater nele mesmo. Né?
abatendo, que se torna uma só carne. Então é autoflagelação. Então a mulher, a unidade do casal se torna. E aqui também Efésios diz como a figura do casamento de Cristo com a igreja. Assim como Cristo amou a igreja, nós devemos amar a nossa esposa e dar vida por ela. Cristo deu a vida pela igreja. Quando se fala da vida, fala do sacrifício, do bem-estar da família, de ver a família bem, de ver o bem-estar da família. Esse é o papel nosso. E em 1 Pedro 3,7, eu faço questão de nós ler esse versículo. 1 Pedro 3,7. Talvez vosso marido habitai com ela muito, dando honra à mulher, faz o máximo, sendo vós coiteiros na graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas. Quer dizer que as orações, se não vai bem, pode ser impedida, não chegar lá no céu. Como é que está maltratando a companheira, quer que Deus ouve a oração? Maltratando, às vezes tem uma agressão de palavra, né? De gesto, de atitude, e vai orar. Então a mulher tem que ser tratada com honra e valorizada. Está em Efésios 5:25 também. Sim. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo. Pois é. Que é o que eu falei, da autoflagelação. Ver a pessoa agredir, a pessoa está agredindo ele mesmo. Sim, presbítero, já está bem. Tá. Resgate e a lei do levirato. Boaz foi para a porta, conforme falamos aqui. Em princípio, o remidor aceitou, adquirir as terras, mas ele recusou-se a casar com Ruth. E preocupado já com a sua situação, mas ele precisava ressuscitar a descendência, e ele não quis isso. E aqui diz assim: essas duas leis, a do resgatador e a do casamento por levirato, certamente se deu porque apenas a aquisição das terras não faria que ficasse na família de Elimeleque. Se não dava, adquirir essas terras não resolvia o problema. Tinha que resolver a questão da terra e o casamento. Nós vimos isso lá em Levítico 25 e também vimos em Deuteronômio, falando dessas duas leis. Assim, o resgate deveria ser acompanhado do casamento sobre a lei do levirato, que era suscitar a descendência do outro. O primeiro filho é como se fosse filho do que morreu. Aí dava continuidade na descendência da pessoa. É por isso que o né? Lá de Judá, o filho de Judá, casou com Tamar. O primeiro era tão mal que Deus matou ele. Aí veio, parece que o né? Que foi o segundo, que ele, para não ressuscitar a descendência do seu irmão, ele ejaculava no chão, para não ter. Tio também matou ele. Aí o selazinho, aí o Judá não quis dar o selar para ela. Essa então era a lei bastante conhecida em Israel. Sim. Parece que ela tem que resgatador. Sabe. Aí entrou o Pérez, né? Essas duas mulheres, três mulheres que ficou na genealogia de Jesus, nós vamos ver agora, hein? Que foi Tamar, Raabe e Ruth. Mas também tem outra, que a Bíblia não fala. Batseba. Batseba, ela não era judia. E a Bíblia não dá essa ênfase, né? Que é a mãe de Salomão, que está na genealogia do Senhor Jesus. Porque até o esposo dela, ele era o Urias. Eu me fugi agora da descendência dele.
Pois eu lembro. Hein? Eteu, é. Então já não era da descendência, linhagem de Israel. Sim? É uma pergunta difícil para nessa lição. Assim. A ideia é dentro da linhagem, né? O resgatador. Ele resgatou. O livro de Ruth, principalmente, ele mostra a linhagem de Jesus, né? Uhum. Então, o principal propósito é mostrar a linhagem de Jesus. Como resgatador, ele tomou Ruth para si. Mas a pergunta se nos outros casos, o filho que nasce, foi Obed, ele não teria que ser tipo um Alon, pela lei do Levirato? É isso que eu fiquei pensando, bom, mas Obed, Boaz, né? A gente conhece. Uhum. Olha, eu achei assim... O nome aparece, mas o fato em si, o acontecimento em si, leva para a descendência de Malom. Que aqui está falando da descendência de Ameleque, da família. É claro que o outro já tinha morrido, mas a lei protegia o outro. Não apareceu o nome de quem morreu, mas a história conta como que deu esse processo. Boaz, o Boaz, ele resgatou as herdades que era de Elimeleque, que vinha de Elimeleque, vinha para Malom, né? Que era o filho, né? Vinha para ele. Como o nascimento de Obed, houve esse resgate, deu continuidade na linhagem dele. Mas é claro que não, mas não apareceu o nome de Malom? Não, ele já tinha morrido. Apareceu de que aconteceu. Se naquele tempo fosse hoje, Davi tem um banco de sêmen, né, guardado dele lá, aí fazia a inseminação, história dele. Mas não foi o outro. Mas a lei dava esse amparo para ele. Certo? Para resolver essa situação. A lei do Levirato só funciona com quem já morreu, para resgatar a descendência de outro. Teve o nome daquele que foi falecido, legitimamente. Mas aí, no caso, como é o resgate da linhagem... somente para resolver uma situação, foi criada na lei. Tá? E aqui estou um registro público e houve o casamento dele com as bênçãos de todo Israel. Foi um momento especial na vida dela. Como se assim, seja bem-vinda à nossa família. E a remissão do nascimento de Obed, ele como significa servo, que foi uma proteção agora para Noemi. Noemi agora tinha alguém para cuidar dela. O servo. Benção para Noemi. As mulheres foi que deram o nome para ele. A mulher que deu o nome de Obed, porque era servo. Disse que ela agora tinha alguém para cuidar dela. E alguém para perguntar, pastor, qual é a diferença de idade de Ruth para Boaz? Segundo os historiadores, Ruth tinha entre 20 e 25 anos de idade. Menos de 30 anos. E Boaz já tinha 40 anos. E, naquele tempo, o Isaac casou com 40 anos. José casou com 30 e poucos anos. Então ela estava na base daquela época. Era alguém mais experiente, mais maduro, casou com ela. Sim? Ele viu o caráter dela. A menina que se valorizou. Porque ela não caiu na bagaceira, como diz hoje, né? Novinho. Não. E naquele tempo, observa que ela foi pelo conselho de Noemi. Ela seguiu o conselho dela. Noemi sabia o que era melhor para ela. Olha a experiência. E para nós concluir aqui, Boaz, um tipo de Cristo. Se Noemi e Ruth e Orfa não se casasse com alguém da família de Elimeleque, a linhagem ancestral de Davi teria sido profundamente alterada. Deus podia ter feito a situação, sim, mas ela aqui disse que poderia ser alterada. Noemi já não tinha idade para se gerar filhos. Orfa voltou para os Moabitas. O Deus de Israel encontrou Ruth, cuja vida foi guiada
por um caminho de quê? De renúncia. Lembra que eu falei? Capítulo 1, capítulo da escolha, capítulo da decisão. O caminho de renunciar, deixar seu povo e seguir Noemi. O caminho de servir a Cristo é um caminho de renúncia. Eu falava isso ontem à noite, que para nós ter uma vida de obreiro, tem um caminho de renúncia. E nem tudo, que às vezes é bonito, não é lícito para nós. Então a vida do Senhor é de renúncia. Aí diz, o Deus de Israel encontrou Ruth, guiando pelo caminho de renúncia, amor, pureza e muita submissão. Ela, com o tipo de igreja, encontrou-se com Boaz, um tipo de Cristo, nosso Redentor eterno. A dívida que nós tínhamos, o Senhor Jesus Cristo, Ele pagou ela por nós. Ele nos resgatou lá do pecado e trouxe nós para a luz maravilhosa. Então nós éramos o quê? Gentil. Assim como Ruth era uma gentia, nós éramos gentil. O Senhor foi e nos resgatou, pagou a dívida, nos purificou, remiu dos nossos pecados. E hoje nós fazemos parte da família de Deus, a família do Senhor. Então aqui é uma figura de como o trabalhar de Deus. Uma pequena história tão rica para demonstrar a grandeza do poder de Deus para com a humanidade e para com seu povo. E as horas ali está vencendo. Só a conclusão aqui. Essa conclusão aqui é muito interessante, ela. Quando diz assim, a história de Ruth é uma história de redenção. Uma moabita não foi somente remida, mas entrou para a genealogia do Redentor da humanidade, Jesus, o filho de Davi. Ao lado de Tamar, Raabe e Ruth, proclama a graça de Deus que se manifesta a todos, judeus e gentios, que proclamemos com poder a vida e a obra de nosso Redentor divino humano, Jesus Cristo, o Salvador dos homens. É quando diz que o Senhor Jesus Cristo é o mediador entre Deus e os homens, né? O desejo é que todo homem seja salvo, né? O projeto de Deus é para a salvação de todos. Então, por isso que ele fala hoje dessa maneira. E não há Salvador a não ser através do Senhor Jesus. Então, a história de Ruth, uma história marcada por dificuldade e diversidade no princípio e termina com uma vitória muito grande. O casamento é de uma mulher que poderia não fazer parte da linhagem, por ser gentia, mas nós sabemos que ali é uma manifestação da graça de Deus. Deus já manifestando a graça, que a salvação é para todos. Amém?